Qual é a primeira palavra do primeiro salmo? Feliz. O salmo é a oração do povo de Deus transformada em palavra de Deus. Significa o seguinte, que quando a gente reza, quando a gente entra em sintonia com Deus, o próprio Deus vai se manifestando através da nossa oração. A oração não é só uma busca minha para com Deus, mas Deus, ele tem tanto desejo de falar conosco, e é um dogma da fé católica, está no documento, a primeira Constituição dogmática, só tem duas do Vaticano II, portanto um dogma da nossa fé, que Deus nos fala como fala com amigos, que Deus se entretém. Deus não gosta de conversa muito séria, Deus quer se entreter conosco. Então, na medida em que a gente se abre para estar em comunhão com Deus pela oração, Deus também vai nos falando. Os salmos é essa certeza, são 150 salmos, Deus vai falando, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando o seu coração através da oração. Por isso que a gente encontra o salmo para todas as situações da nossa vida. E o primeiro salmo, ele já é incisivo. Se você quer ser feliz, só tem um jeito. Qual? Seguir os caminhos do Senhor. E eu gostei muito do tema e do lema que a Canção Nova está adotando para esse acampamento, e com certeza que vai iluminar o ano de 2003. Canção Nova, nos caminhos do Senhor. Ora, se a Canção Nova quer viver nos caminhos do Senhor, se mantiver nos caminhos do Senhor, vai conseguir de fato ser uma canção nova. Porque quando se afastar dos caminhos do Senhor, vai se tornar uma música velha e envelhecedora. Para ser nova, tem que se manter nos caminhos do Senhor. E veio a profecia de Isaías confirmando, capítulo 30, versículo 21. Andai aqui, esse é o caminho. Ou seja, se eu quero ser feliz, não existe outro caminho. Mais ainda, se você observar, 10% dos salmos, pelo menos, reza pedindo, mostrai-me, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir. Por exemplo, Salmo 142, 8. Mostrai-me, Senhor, o caminho que devo seguir, pois para vós se eleva a minha alma. Salmo 80, Salmo 24, Salmo 5, Salmo 15, e assim tem um monte. O Salmo 22, o Senhor me conduz pelos caminhos firmes, pelos caminhos seguros. Esse grande pedido que o povo de Deus fazia, ele o fazia porque tinha uma visão muito bonita da palavra caminho. Caminho não era só aquela trilha por onde se anda. Na Bíblia, caminho é o conjunto de normas, de leis, de mandamentos, é a palavra de Deus que indica para nós a felicidade plena. Por isso que o Salmo 127 vai dizer: feliz se temes o Senhor e andas em seus caminhos. Não tem outro jeito. Então eu preciso estar muito consciente de uma coisa: eu quero de fato ser feliz. Qual é o caminho para ser feliz? O caminho para ser feliz tem nome. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Por que Jesus falou eu sou o caminho? Porque não tem dois. O é artigo definido masculino singular. Você pode conferir isso, Ricardo, na palavra cruzada. Quando vem assim, artigo definido masculino singular, o. Então, não tem outro. Jesus diz eu sou o. Ele não falou assim, eu vou mostrar o melhor caminho. Essa lorota que o encardido diz assim, todos os caminhos levam para Deus. Mentira. Todas as religiões são boas. Mentira. Se não segue Jesus é mentira, é lorota. Jesus foi capaz de morrer na cruz para nos mostrar o caminho. Você acha que se tivesse dois, ele não teria mostrado? Teria. Mas ele disse que existe um. Não tem um melhor, tem um único. E que esse caminho não é fácil. Entrar pela porta estreita. O caminho é difícil. Jesus não está nos oferecendo uma estrada larga, como lembra esse Salmo 1. Jesus está nos mostrando que é um caminho difícil, um caminho que vai passar pela cruz. E para nós tem que ter uma certeza absoluta. Ou nós adotamos e seguimos Jesus como caminho, ou não seremos felizes. Mas eu quero ser feliz. Então qual será o caminho da felicidade? Sabe por que a grande maioria das pessoas não são felizes? Porque nos ensinaram 3 coisas erradas sobre o caminho para a felicidade. E nós passamos a vida inteirinha obedecendo o encardido. O maior professor que a gente obedece. Vivemos a vida inteira lutando para manter essas 3 doutrinas encardidas. Aliás, esse elemento está se preparando para levar uma paulada. Ele está rondando aqui desde quinta-feira. Quinta-feira o Padre João já deu uma burdoada nele aqui. Aqui sim.
Ele vai levar. Vai preparando, vai preparando. Tá bom? Sapatear na cabeça dele. Né? Agora, não é fácil. Por quê? Porque a profissão dele é mentir. Ele é especialista em mentira. E ele ensinou e continua ensinando pelos meios de comunicação, pela cultura, pelos filmes, pelas músicas. Já virou quase que uma lei. E as pessoas, a gente aprende coisa errada e continua fazendo e não para pensar. Quer ver, você vai no encontro, o pessoal começa a se abanar. Está se abanando para quê? Para refrescar. Acontece que calor é movimento. Quanto mais eu abano, mais eu esquento. A medicina diz que o sangue corre dentro do nosso corpo uma distância. Se fosse enfileirar veias, artérias, capilares, daria mais ou menos 94 mil quilômetros. Sabe o que é isso? Em 94 vezes daqui na minha casa voltar. 94 mil quilômetros. Sabe quanto tempo que o coração leva para jogar o sangue e percorrer 94 mil quilômetros? 1 minuto. Isso daria uma velocidade de mais ou menos 5.640.000 quilômetros por hora. Que máquina faz isso? Então, na hora que eu começo a agitar o meu braço aqui, esquentou o sangue ali. Ele ferve ali. Em 1 minuto ele passa aquele sangue quente para o corpo inteiro. Você começa a banar. Arruma um para banar para você. Senão não vai adiantar nada. É o tipo da coisa que não adianta economizar. Então a gente aprende uma coisa errada e passa a vida inteira fazendo errado. Quer ver uma palavra errada? Outro dia eu escutei um político falando na televisão. Porque nós não podemos denegrir a imagem de ninguém. Denegrir é tratar o sujeito como se ele fosse negro. Olha que ofensa! É a mesma coisa que judiar. Judiar é tratar a pessoa como se ela fosse judeu. Denegrir é tratar mal a pessoa como se ela fosse um negro. Quer dizer, embutido na palavra está que eu posso tratar negro mal. E eu vejo negro falando a palavra denegrir. Ô, negada, faça favor, vocês não vão denegrir vocês mesmos, ora. A gente não pensa. Assim, na vida espiritual, ensina uma monteira de bobagem para a gente, e a gente continua fazendo. Na felicidade humana, ensinaram 3 grandes mentiras. E nós vivemos a vida inteira obedecendo essas 3 grandes mentiras. Primeira mentira que nos ensinaram: eu vou ser feliz quando eu conseguir adquirir aquilo que ainda não tenho. Essa é a primeira mentira. Então a pessoa passa a vida inteira: eu tenho que conseguir aquilo. Quando você vai ser feliz? Quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela roupa eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego melhor eu vou ser feliz. Por quê? Está embutida essa ideia. Eu preciso, para ser feliz, ter alguma coisa que ainda não tenho. E quando é que você vai ter tudo que inventa que você precisa para ser feliz? Nunca. Logo, nunca eu posso ser feliz. Percebe? Eu vou ser feliz quando eu comprar um sapato. Antigamente era assim. Eu preciso comprar um sapato. E agora? Agora eu preciso comprar um sapato para combinar com a calça. Um sapato para combinar com a camisa. Um sapato para andar de dia. Um sapato para andar de noite. Um sapato para não sei aonde. Aí você tem 10 pares de sapato. E não é feliz. Porque você passa na loja e vê o outro par de sapato. Meu Deus. Queria aquele da bolinha verde. Agora eu quero aquele da bolinha que fica do outro lado. Agora é a moda. Moda é salto alto, depois de salto baixo. Quando eu vou ser feliz? Porque eu não tenho aquilo que o mundo inventa que eu preciso ter. E não ter significa não ser feliz. Primeira grande mentira. Segunda mentira que nos ensinaram. E que nós obedecemos cegamente. Cegamente. A primeira é: eu preciso ter alguma coisa que eu não tenho. Se eu não tenho, não sou feliz. Segunda coisa: eu preciso manter o que eu tenho. Se a primeira palavra forte é ter, a segunda palavra forte é manter. Então as pessoas vão viajar agora nas férias. Não posso viajar não pode deixar a casa sozinho. Não, porque agora eu comprei um móvel novo, agora eu tenho que meter umas grades na janela, eu tenho que pôr alarme, eu tenho que pôr guarda, eu tenho que pôr isso, eu tenho que pôr aquilo. Já pensou? E você agora tem aquilo que achava que precisava ter. Mas já pensou? E se eu perder? Minha Nossa Senhora, só de pensar nisso. E eu queria ensinar uma coisa a você para ser feliz. Isso que eu vou ensinar é muito dolorido. Doloroso, mas é verdade. Se você quer ser feliz, prepare-se para perder tudo o que você tem.
tudo. É fácil? Eu estou falando também daquele seu filho que você ama tanto. Vai perdê-lo. Viu? Olha lá, ó. Vai morrer ali já. Eu estou falando da sua mãe, do seu pai. Eu estou falando da sua saúde, da sua honra, dos amigos. É duro. Mas Jesus que ensinou isso. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Até a sua dignidade divina. Filipenses 2. Não se apegou à sua condição divina. Despojou-se. Perdeu tudo, 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 tudo. Jesus Cristo na cruz não tinha beleza, não tinha honra, não tinha dignidade humana. Maldito aquele que é preso no madeiro. É o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Por isso que o final da vida dele chama via sacra. Caminho sagrado. Estrada sagrada. Se você quer de fato encontrar esse caminho, você tem que preparar-se para perder. Por quê? Porque aquilo que mais faz doer no nosso coração chama-se apego. Eu me apego nas coisas. Porque, veja, olha a pedagogia do encardido. Se eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que eu não tenho, quando eu tiver eu me apego. E aí, como a minha felicidade está naquilo que eu tenho, eu vivo nessa angústia, essas duas primeiras verdades falsas que nos ensinaram. Eu vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa. Agora eu não posso perder o que eu tenho. E ligada a essas duas, uma terceira mentira que nos ensinaram. E que nos faz muitos de nós, muitas e muitas vezes, infelizes. Eu preciso ter o que eu não tenho. Eu preciso manter o que eu tenho. E eu preciso evitar o que eu não quero ter. E quantos passamos a vida inteira evitando? Porque aí vem o medo. Já pensou se eu perder minha saúde? Ah, não, minha saúde é coisa... Oh, meu Deus, tira tudo, menos a minha saúde. É essa que vai tirar. Olha o Jó. E ainda com um detalhe que o livro de Jó ensina. Sempre sobra uma anta para vir dar notícia ruim. Já percebendo no livro de Jó? Ó, sou Jó, eu estava lá, Jó. Aí, tem uma desgraça lá, morreu os seus filhos, tudo. Só sobra aí, eu vou contar para o senhor. Nem bem tinha acabado de falar, o outro chega lá, tudo esgualepado, sou Jó, eu estava lá, sou Jó. Veio uma terça, matou as vacas, matou o boi, só sobra eu. Ah, louco. Desde aquele tempo já seleciona a turminha. Será que você não é um daqueles também que sobra, dá notícia ruim? Deus tô livre, corre no pé. Não, eu não posso perder, meu Deus. Ah, minha Nossa Senhora, se eu perder minha saúde. Ah, se eu perder meu emprego. Ah, se... E a terceira coisa, não posso ter aquilo que eu não quero ter. Não quero ter doença. Não quero ter isso, não quero ter aquilo. E vive a vida inteira. E o resumo dessas 3 aulas da infelicidade chama-se apego. Então, primeiro nós nos apegamos nas pessoas. Nós não amamos as pessoas. Nós nos apegamos às pessoas. A diferença entre amar e apegar, meu Deus, ela é quilométrica. Jesus amou todas as pessoas, não se apegou a ninguém, nem ao Pai ele se apegou. Tanto que largou o Pai no céu e veio para cá. Não se apegou à mãe dele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E quando falou isso, ele estava elogiando Nossa Senhora. Porque a Bíblia antes disso já disse que Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Isabel já tinha dito, você é bem-aventurado, você é feliz porque você acreditou. Ele usou de uma coisa que falavam da mãe para falar da mãe para os outros. E não se apegou. E não se apegava a ninguém. Jesus não se apegava nem a aplauso e nem a crítica. Há 2 situações que a Bíblia conta que ele desapareceu no meio do povo. Uma, quando eles queriam jogar pedra nele. Queria jogar pedra nele e falar, aqui vocês vão jogar pedra nele. Fugiu, né, bobo? E outra, quando queriam fazê-lo rei. Mesma coisa, quer fazer eu de rei? Tá louco, Ó. Então, joga pedra ou elogia, tô fora. Não me apego. Como a gente é infeliz porque a gente se apega. A gente se apega em coisinha pequenininha. O que você está triste? Ah, eu perdi o canivetinho. O canivetinho foi do meu avô. Joga essa merda fora. Você é livre. Você é livre. Sabe de onde veio a expressão que ficar de saco cheio? Que antigamente ganhava, os soldados iam para o interiorzão para fazer treinamento, eles ganhavam aqueles sacos. Aqueles sacos servia para pôr a roupa dentro. Chegava de noite que ele servia para dormir. Daí que veio também a expressão puxa-saco. Puxa-saco era o soldado que pegava o saco, a sacola do seu chefe e levava para ele. É o único sentido dessa expressão. Então, de estar de saco cheio era isso. Eles enchiam tudo que achava, ele punha dentro do saco.
Pedaço de pau, punha lá dentro. Não, eu vou precisar disso aqui. Achar um pedaço de ferro, punha lá dentro. Um pedaço de elefante morto, punha lá dentro. Ah, que eu vou precisar. Vou precisar. E vai juntando coisa. Então, quando vai andando, subindo o morro, o peso, o saco vai enchendo, aquele peso medonho. Joga fora. Joga fora. Não, mas vai que eu vou precisar. Ah, não, eu preciso. Porque isso aí, nossa, eu tenho desde que eu era pequenininho. Eu vou me apegando a coisas. Eu me apego a pessoas. Quantas mães e pais se apegam nos filhos e passam a vida inteira atazanando a vida deles? Por que tem tanta briga entre nora, sogra, sogro, genro? Porque quer se intrometer na vida do outro. Feliz o homem, a mulher, a pessoa que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores. Repita para a pessoa que está do seu lado: feliz a pessoa que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Por quê? O Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o caminho dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra.